orava e escrevia alguma coisa e copiava alguma coisa de livros, de alguns comentaristas. Eu parei no texto deste versículo quando Deus apareceu a Salomão à noite. E esse aparecer, quando Deus aparece para trazer uma mensagem aos nossos corações. Deus ele vem trazendo, quando ele vem falar conosco, assim como ele foi falar com o Naamã, através de um mensageiro, apesar que o Naamã queria que fosse o próprio Eliseu que fosse falar com ele, mas Deus não está subordinado ao querer do ser humano, mas sim que a sua vontade prevaleça. Nós olhamos na Bíblia que o Salomão, ele orou apenas uma vez na Bíblia. O Salomão, Deus ouviu a oração dele uma vez só, e depois você não vê mais Salomão orando. A oração de Salomão foi a oração quando ele ouviu, fez tudo que estava no seu coração, concernente às coisas de Deus, ao templo, à casa que ele ia fazer para o rei. E a Bíblia diz que Deus aprovou tudo que ele fez. E a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, e você ouve essa maravilhosa oração, e os pregadores pregam isso. Mas este rei, ele reinou 40 anos, e a oração dele foi ouvida apenas uma vez. Isso é um perigo nas nossas vidas, quando nós vivemos um tempo de fé, e só somos ouvidos por Deus uma ou duas vezes. Nós devemos ser ouvidos por Deus todas as vezes que nós oramos. Não que Deus não nos ouça. O fato de Deus, ele está sempre nos ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor nunca estão agravados para que não possa ouvir. Mas é as nossas falhas que impedem das orações subirem. Deus esteve sempre pronto a ouvir Davi, Salomão, Saul, mas só que eles tiveram uma limitação de fé. E a Bíblia diz que Deus aparece a Salomão e diz algumas coisas para ele. Olha, eu ouvi a tua oração e escolhi a casa que você fez para que o meu nome seja glorificado nessa casa. E aí ele diz algumas coisas. Olha, se eu cerrar os céus, se eu mandar uma praga de gafanhotos, se eu mandar a peste, mortandade, mas se o meu povo que hoje fez essa festa linda, que se confraternizaram, Salomão matou, não vou falar a lista de tantos animais que ele matou para a festa, e ele fez o sacrifício, Deus recebeu. Aí ele aparece de noite e diz assim: me agradei de tudo isso, e eu vou dizer algo para você, Salomão. Se você continuar sendo este homem, eu vou estar sempre ao teu lado. Se o teu povo que eu escolhi, que está junto contigo, o povo de Israel, se eles continuarem sendo desta forma, eu estarei sempre com eles. De forma que se eu resolver cerrar o céu, quando falar em cerrar, alguém pensa que é cortar, né? Cerrar o céu, em algumas palavras, é cortar. Em outras palavras, é fechar portas. Em outras palavras, é partir o meio. Serralheria você escreve com S, cerrar escreve com C. Então quando fala cerrou o céu, ou cerrou a porta, fechou-se a porta. Então diz assim: se eu fechar as portas do céu e não mandar chuva. Olha, irmão, a Bíblia fala, e alguns historiadores falam, que a maneira que Deus tem para nos exortar, e no tempo antigo para punir a nação de Israel, era algo assim meio misterioso. Então Deus usava algumas coisas, usava a natureza, usava os gafanhotos, usava a enfermidade para punir o povo. E a Bíblia diz que o povo de Deus da época precisava de chuva, e nós continuamos precisando de chuva, sim ou não? Sim. A barragem do rio São Bento, lá no Jordão, ela já está a 7 metros quase abaixo do nível dela. E se não chover, e se Deus não mandar chuva para abastecer a barragem, que o Lucas conhece, que eu conheço, que quase todos aqui conhecem a barragem, ela tem uma altura enorme, um reservatório muito grande, mas ela tem uma responsabilidade de abastecer muitas cidades. E se Deus não mandar chuva, não adianta reservatório. Só que na época não existia esse meio de irrigação.
Hoje você vai ali para São Bonifácio, Rio Cedro Médio, São Bento Alto, Turvo, Meleiro, você encontra uma maneira de plantar arroz que se chama provagem. E qual é o sistema que eles usam? Eles usam o estoque de água, mesmo não chovendo, eles conseguem fazer a plantação. Por quê? Porque eles têm um reservatório de água. Mesmo que passe um mês ou um pouco mais sem chuva, tem um reservatório. Aí tem aqueles valos médicos que se chama os valos que canalizam-se e levam água até, passando por dentro do Cedro Médio, passando por dentro de São Bonifácio, passando lá por dentro do Turvo. São aqueles canais que saem da nascente do rio. E esses canais levam água para as provagens. E cada colono faz a sua trincheira, a sua barragem, e ele coloca um pouquinho de água, ou seja, cada um vai abastecendo a sua terra com um pouquinho de água. Para quem não sabe, a provagem começa com uma provagem mais alta, depois baixa 10, baixa mais 10, vem baixando numa quadra. Depois numa quadra seguinte, ela baixa 10 para cá, mais 10 para lá, e você diz, mas como consegue jogar água em tudo isso? Isso é planejado, é feito um planejamento, um trator de esteira vai lá, planeja, e esses colonos conseguem, de uma provagem, você já encheu uma cambuquinha de gelo? Você já tentou encher ela, você enche uma, ela transporta, passa para outra. Assim é uma provagem. Ela vai enchendo uma, transbordou, enche outra, transbordou, enche. Quando você viu, a forminha de gelo está toda cheia. Assim é uma provagem. Mas o que precisa disso? Precisa de água. E na época em que Deus fala com Salomão, não existia esse meio de irrigação. Existia a chuva do céu. Se Deus não manda chuva, não tem como colher. Você olhou agora uns 15, 20 dias atrás, o milho estava todo amarelado, perdendo a cor, não tinha mais vigor, estava seco. Mesmo que alguém estivesse irrigando, não tinha como irrigar toda a plantação de milho. Quem planta fumo, quem planta feijão, acabaram quase perdendo tudo. O que vai dar agora vai ser coisa raquítica. Vai ser restolho, vai ser feijãozinho miudinho, aquele feijão de terceira, aquele arrozinho de terceira. Porque não veio o quê? E o povo de Israel, eles dependiam da chuva. E Deus, quando Ele queria corrigir o povo, Ele disse assim, ó, se eu cerrar o céu, é porque alguma coisa de errado vocês estão fazendo. Se eu mandar, olha, se eu mandei chuva, nasceu a plantação está bonita, e de repente surgiu uma praga de gafanhoto, é porque quando vocês estavam plantando, vocês estavam bem. Mas agora no meio da safra, quando vocês estão quase com a plantação bonita, eu vou mandar gafanhoto porque vocês estão se afastando de mim. Aí Deus mandava o gafanhoto quando a plantação já estava plantada. Agora, se vocês conseguiram plantar, conseguiram colher, e vocês estão enfraquecendo na minha presença, eu vou mandar peste. Então Deus tratava, Deus tinha maneira e tem maneira de tratar conosco até hoje. Só que hoje nós não entendemos e nós não procuramos saber o que está errado na nossa vida que Deus às vezes trata conosco. Pastor, nós estamos vivendo o tempo da graça. Sim, a graça de Deus é manifestada a todo ser humano e Deus nunca tira a graça que Ele derramou para nós. Agora, a graça é preciso você buscá-la. Graça é um favor imerecido. Lógico, Deus deu para nós. Mas a intimidade, o conversar, o ouvir Deus, está em você, querer ou não. Amém. Deus pode descer aqui nesta noite, curar todos os enfermos. Deus pode descer aqui nesta noite, ou respingar um resquício da sua glória, e ninguém fica de pé aqui. Nós vamos cair todos de joelho no chão, com o rosto no soalho, dizendo o que é isso? Isso é apenas uma manifestaçãozinha da glória de Deus. Aí Deus aparece a Salomão e diz, ó, se eu fizer estas coisas, se eu cerrar o céu, não mandar chuva, se eu mandar uma praga de gafanhoto, aí, se a pestilência chegar no vosso meio, mas se o meu povo, quando vê que isso estiver acontecendo, se eu orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho,
eu ouvirei do céu. Olha só. Eles tinham um escape, nós também temos um escape. O mesmo escape que o povo de Israel tinha, nós temos. Tem gente que diz assim, o Antigo Testamento não serve para nós hoje. Serve, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, é o Deus do amanhã, é o Deus que está nos céus, é Ele que formou todas as coisas, e é Ele que está entre nós nesta noite. Será que Ele pode curar enfermos? Ele cura. Será que Ele pode fazer com que nós venhamos ser prósperos? Pode. Você ouviu o testemunho do Jefferson? Vou pedir que a esposa faça a sua carteira de habilitação, porque ele creu que ia ter um carro. Pegar o Jefferson sem carro já era difícil, agora com um carro você imagina, né? Agora ele disse que não vai ser porque ele não dirige. Mas só para descontrair um pouquinho. Então conseguiu por quê? Porque teve fé, tem uma vida diante de Deus, e Deus abre as portas. Amém. É verdade. Agora, o que chama a atenção é que quando ele diz assim, ó, vocês precisam fazer o seguinte, se eu fizer isso, se eu cerrar o céu, e Deus cerrou o céu, porque eles começaram a se desviar, eles começaram a se idolatrar, começaram a adorar imagem de escultura, começaram a se perverter. O próprio Salomão, ele se extrapolou, porque ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, e a sabedoria dele, ele não soube usar para o reino de Deus. Ele usou um pouco para o reino de Deus, mas depois ele ficou orgulhoso, ele ficou um homem soberbo. Ele acabou escrevendo Eclesiastes, dizendo assim que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Se você tem pouco dinheiro é vaidade, se você tem bastante dinheiro você fica vaidoso, e se você não tem nada você também é vaidoso, porque tem gente que não tem nada e é vaidoso, tem gente que tem um montão de dinheiro e não é vaidoso, tem gente que anda de sandália de dedo, para não dizer o nome, porque eu estou na mídia, e ele é orgulhoso, e tem gente que anda com o melhor sapato que existe no mercado e ele não é orgulhoso. O orgulho está dentro do coração. Você nunca julga uma pessoa pela aparência, você nunca julga a pessoa pelo que você está vendo, porque Deus, Ele consegue ver o interior do ser humano. E eles precisavam buscar. Então o que eles têm que fazer? Eles tinham que abandonar os seus maus caminhos. Eles estavam andando com os ímpios. Escute aqui. Eles começaram a andar com os ímpios. Eles começaram a viver um caminho tortuoso. E aí eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que tomar uma decisão. Eles tinham que sair daquela vida que eles estavam vivendo. E você já viu como é difícil quando você se acostuma com alguma coisa lá do mundo e depois você abrir mão e voltar atrás? É muito difícil. É por isso que é muito bom o cristão continuar mantendo uma santidade, um padrão de santidade. Não ser aquele crente fanático, mas não ser aquele batimento cardíaco. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Hoje está pulando, amanhã está fraca. Hoje está profetizando, amanhã está fraca. É igual a angulista. Hoje o peru está sempre glu, glu, glu. A angulista, estou fraco. Peru, estou fraco. E fica aquela briga. O peru gritando, glu, 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 e a galera, eu estou fraco. Aí tem crente que é assim. Hoje ele pula, ele salta, ele entrega a profecia, ele sai da igreja correndo, ele pega o microfone, ele é elétrico, mas amanhã ele está dizendo assim, ó, tudo foi embora, Deus não existe, eu vou para balada, eu vou para cachaça, eu vou para o cigarro, porque Deus esqueceu de mim. Esse crente é um perigo. O crente tem que viver 24 horas vigiando, orando, para que não venha cair na tentação. E quando ele cai na tentação, meu irmão, é difícil de voltar. Quando o crente começa a tomar caminhos errados, é difícil de retroceder. Hoje eu estava numa barbearia cortando meu cabelo, e tinha uns dois moços ali. Eu conheço ele, um moço mais novo, mais de idade. Daí disse assim, para mim tocar lá em tal lugar, pediram para mim tirar a barba. E o outro disse, pediram para mim cortar o cabelo. Estava com o cabelo compridão, bem comprido, assim, o cabelo assim igual o Sansão. O Sansão era um nazireu. Sansão era um nazireu, era um voto, era uma coisa que foi Deus que pediu que não passasse navalha na cabeça dele. Agora o apóstolo Paulo diz assim, que é desonroso para o homem ter um cabelo crescido. Aí eu não fiquei na minha, disse, eu não vou entrar porque não é ovelha do meu pasto, não vou entrar em conflito. Disseram assim, eu vou ter que cortar a barba para ir lá tocar. Não adiantou em nada, porque
a pureza está dentro do coração. Eu vou cortar o cabelo porque não deixa eu tocar lá cabelo comprido. Por quê? Ah, pastor, vai me condenar o cabelo? Não. A barba vai me condenar? Não, talvez também não. Mas nós temos um estatuto. E o estatuto da igreja diz assim, ó, que nós não aceitamos o barbudo e o cabeludo tocar aqui em cima ou exercer um cargo da igreja. Ah, mas já tem tanta gente assim nas igrejas. É porque estão faltando orar e falar com ele. Precisam falar com ele. E quando começa a falar com ele, ele começa a revelar a sua glória. E aí eu não duvido um homem que quando começa a ouvir Deus, ele fica preso num cabelo, numa barba, ou num copo de um uísque, ou num cigarro, ou numa prostituição, ou seja lá onde for. O homem que ouve Deus, ele quer viver uma vida de santidade e limpa-se. O homem que era trambiqueiro já não é mais trambiqueiro. Lembra daqueles, aqui tem bastante pessoas, né? Uma vez quando você comprava carro, agora não acontece mais isso, porque agora, hoje tem martelinho de ouro, né? Aí nós temos um vendedor de carro, aí não quero em nenhum momento pensar em ofender ninguém, porque eu nem conheço a revenda do irmão ainda, mas vou falar aqui. Às vezes você comprava um Fusca, lembra? Você comprava um Fusca bonito, pintadinho, legal, de repente você pensava mais tarde, deixa eu pegar uma pedra na caixa de água, quando você ia ver, estava cheio de jornal e massa por cima. Ou a cabeça de porco quebrada, estava soldada já, era uma tribulação. E eles conseguiam enganar por causa da pintura. Mas só que para Deus não tem como você enganar por fora. Porque Deus é tremendo. Quantas pessoas vão no cardiologista aqui? Algumas vezes já foram no cardiologista. Quem foi? Ela faz aquele exame, como é que é? Não, o outro que ouve o sangue faz assim, ó. Aí volta na veia grossa, o ecocardiograma. Aí o outro faz assim, ó. Eu disse, meu Deus, o ser humano consegue ver o coração, medir a largura da veia. Olha só, ele mede a largura da veia, a artéria, das pequenininhas. Ele mede a largura do coração, ele mede o tanto de sangue que ele larga e ouve o barulho. Aí a veia mais grossa. Aí eu pensei assim, eu olhando para o cardiologista, que eu tive que fazer um exame, eu olhando para o cardiologista, eu pensei assim, se você com esse aparelhinho que passa aqui no peito vê tudo isso, imagine Deus como é que ele vê nós. Você já imaginou tentar se esconder de Deus? Você já pensou? Como é que você pode fazer? Tente se imaginar esconder-se de Deus. Consegue? O Amós, né? Disse assim, ó, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer com a minha cama lá no céu, lá estás também. Não tem. Aí, a questão não é ficar sobre a forma de palavras e promessas. Pastor, eu vou melhorar. Não. Nós ouvimos aqui que quando o Paulo ensina, o Pedro e João subiu a porta do templo, quando o Pedro pegou um paralítico pela mão e tomou uma atitude, ele saltou. Tem gente que Deus está tomando ele pela mão e ele não salta. Ele diz, não, eu quero ficar aqui nesse negócio, eu sou coxo, eu não quero sair daqui. Aqui eu ganho esmola, aqui eu sou tratado, aqui eu não preciso trabalhar. Não, eu quero que você levanta para trabalhar. Não, eu quero ficar só no banco, eu sou membro de banco. Membro de banco é o estofado que está aí, é o parafuso, você é membro de Cristo, você tem que dar fruto, você tem que trabalhar. Porque é membro de banco é o que está ali, a matéria. Você não, você é corpo, você é vivo. Se você está morto, Deus quer te ressuscitar nessa noite. Se você está enfermo, Ele quer te curar nessa noite. Eu quero dizer, eu estou contigo. Mudança de atitude. A questão não é ficar sobre formas, palavras, promessas. Tem que mudar de conduta. Pessoal, mas agora não tem mais problema, a gente pode ser crente de qualquer forma. Mentira do capeta. Crente ainda tem santidade, crente ainda lê Bíblia, crente ainda tem bom comportamento, crente ainda tem que pagar conta, crente ainda não pode ser chamado de velhaco, crente tem que ser homem respeitado, caráter, para onde ele passar, o povo diz, aí vai um homem, uma mulher santa de Deus que não tem o que falar dela. Ah, pastor, o senhor bate muito nesse negócio de ser velho. As atitudes, irmãos, pregam mais do que palavras. Nós devemos saber que
pegar o microfone, falar bonito, elaborar palavras, gritar, fazer o povo ao delírio. Nós temos um monte de pessoas que são desse tipo, concursadas até para isso, doutor em divindade, agora tem doutor em bacharelado, divindade, fala hebraico, grego, aramaico e sei lá mais o que, não sei quanto dialético. Mas quando você vai fazer, se Deus for fazer um raio-x na vida do camarada, ele está com problema cardíaco, com colesterol alto, com diabetes lá em cima, ele está mais enfermo do que qualquer um ouvinte dele. Então nós precisamos estar aqui sabendo que o raio-x de Deus está descendo e passando por mim e por você, para depois nós dizemos: eu sou o homem de Deus. Muda-se de forma, muda-se de atitude, porque se nós não mudar de forma e atitude, nós vamos continuar sendo meros cristãos. E Deus não está procurando cristãos. Deus está procurando pessoas que sejam conhecidas no céu. Pessoas que quando não precisa, pastor, como é que eu oro? Eu já falei aqui que a Bíblia não tem posição específica de oração. Não existe você... A Bíblia fala que orar de joelhos é um gesto de humildade, de se humilhar aos pés do Senhor, e nossa igreja tem o costume de orar de joelhos. Mas quando você está doente, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de qualquer posição que você estiver, você pode orar que Deus vai ouvir. Porque o dobrar os joelhos e ficar fofocando com o irmão não resolve nada. É verdade. Dobrar o joelho e ficar negociando não resolve nada. Você lembra de um homem que orou deitado e a oração dele foi um foguete no céu? Lembra, né? O rei Ezequias estava enfermo, recebeu a mensagem de morte, virou o rosto para a parede porque ele estava deitado, enfermo. Disse que ele estava com câncer, com alguma coisa maligna. E o profeta veio com uma receita. Deus ouviu a oração e já trouxe a receita. Ó, faz umas passas, pega umas passas de figo, faz um emplasto, né? Quem que viveu o tempo do emplasto? A senhora sabe, eu também sei. Não é o sabiá, tá? É aquele feito com sal, azeite, banha de porco, bem quente, ou banha de capivara. O cara estava enfermo, doente, um tempão. As mães, quando eu passei por isso, creio muitas vezes, doente, o que fazia? Esquentava aquele papel do açúcar que vinha num saco de papelão, esquentava bem com banha de porco, colocava nas costas para tirar o frio, que aquela friagem estava fazendo com que a pessoa não dormisse, que trancasse o nariz. Hoje não, hoje tem sprayzinho, hoje tem, como é que é aquele, hoje tem bombinha, né, para quem usa bombinha. Graças a Deus que tem pessoa que tem que andar com papel de cimento nas costas toda a vida aí, porque o que tem de gente doente, só a misericórdia de Deus. Saco de cimento dá para fazer, né? Porque agora não tem mais açúcar naquilo, né? Só o orgânico tem aquele papel. É, irmãos, a saudade desse tempo antigo é muito legal. Aí ele diz assim, ó, vinde. Oséias diz assim, ó, se você quiser ler, eu vou ler para você. Mas diz assim, Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor. Olha por quê? Porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então o Senhor às vezes faz com que nós venhamos passar algumas dificuldades, para nós reconhecermos que tudo é Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são dEle, nós não somos nada, tudo é Ele. Aí quando Ele diz assim, ó, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, Ele diz, então eu vou curar a tua ferida, vou ligar de novo que estava desligado, e você vai ser abençoado. Uma outra coisa que Ele faz, Jeremias capítulo 25, versículo 19, diz assim, ó, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde o século em século, e isso vai até o fim. Jesus, quando ele antes de subir ao céu, disse, ó, eis que eu estou convosco, quando, irmão? Quando? Todos os dias. Mas tem aquele dia que a gente, como ser humano, eu também faço às vezes, que a gente diz assim, ó, estou desanimado, estou cansado, não suporto mais, eu acho que quero trocar de
casa, trocar disso, daquilo, aquilo outro, porque parece que eu quero correr, eu quero pegar um deserto, eu quero sumir, eu quero descansar, porque a fadiga, a opressão, o próprio diabo faz com que a gente sinta isso. Mas aí quando a gente diz assim, ó, eu vou debaixo de um zimbro, vou morrer, Deus manda um anjo trazer pão, trazer água e dizer para mim, para você, não desanime, levanta e anda, porque a tua enfermidade não é para a morte, a tua doença não é o teu final, a tua tropeçada não é o fim. Se você orar, eu vou abrir as portas, você vai andar, você vai ser uma bênção. É só você orar. Se eu orar, o céu vai se abrir. Se eu orar, Deus vai agir. Quantos creem que Deus vai agir? Vai orando, levante a mão. Deus vai agir na sua vida. E os olhos do Senhor estão pesando. Eu já estou encerrando. Pesando a situação. Vê como nós estamos. Às vezes nós dizemos assim, o que está acontecendo na minha vida, essa turbulência toda, e nós achamos assim, Deus se esqueceu de mim. Não, às vezes Deus é que foi esquecido de nós. Aí nós sempre usamos essa expressão, Deus se esqueceu de mim. E ao contrário, é nós que esquecemos de Deus. Aí Deus permite a situação para que nós devemos lembrar que Ele existe. Porque quando a gente está bem, quando a gente não tem nenhum problema, quando a gente não tem nenhuma dificuldade, para que eu vou orar? Diz que o lugar mais difícil para buscar Deus é na Europa, porque lá o pai tem carro, o filho tem carro, o pai tem dificuldade de comprar casa do filho, não existe minha casa, minha dívida, lá tudo é bonança, e nós já estamos quase vivendo esses dias aqui. Estamos quase vivendo esses dias no Brasil. Estamos em crise, estamos. Todo mundo fala em crise, falta dinheiro, vai entrar, agora que os estados vão sentir a crise, mas o céu nunca está em crise. O céu nunca entrou e nunca vai entrar em crise. Quem entra em crise é os crentes não buscam. Pastor, mas se eu estiver desempregado, se você orar, Deus vai abrir uma outra porta, porque Ele tem compromisso com você. É Deus poderoso. E se isso não aconteceu, pare de pregar, porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. O que nós não podemos é montar empresas, ou, por exemplo, você ter um ramo de comércio. Eu admirei a atitude do Emerson, que na terça-feira, bateu um martelo. E se todos os crentes que tivessem comércio fizessem isso, terça-feira eu bato o martelo, estou na igreja. É barbearia, um sol que está hoje aí, 7 horas da noite, não para ficar cortando cabelo até 9 horas da noite, é dia. Mas não, na terça-feira é sagrada, eu vou estar no culto de ensino. Mas tem muitos crentes. Deus me deu esse negócio para mim agora. Cuidado para que Deus não venha cerrar o céu. O senhor está profetizando coisa mal? Eu não. Eu só estou preocupado com gente que se esquece de Deus. A Fran também, né? A Fran também tem salão? Tem? Podia estar lá trabalhando, porque o cliente não falta, né? Que outra povo para arrumar unha e arrancar unha e tirar calo e botar calo. Onde não tem unha, eles botam unha só para arrumar unha. Então é assim que acontece, né? E é assim vai indo. E é crise, e haja salão, e abre o salão aqui, tá cheio aqui, tá cheio lá, Michele, tá cheio tudo quanto é lugar, tá cheio. E tem crentes que, eu tenho meu próprio negócio, agora eu vou ganhar dinheiro. O Jack está lá dentro do carro até mais tarde, mas ele 6h30 estava aqui, alô, teste o som, testando o som, tá, por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus, e Deus vai honrar você, não te estressa, meu amigo, não te estressa. Não perca nem um fio de cabelo a mais, que não tem mais para perder. Tem glória a Deus e aleluia, porque Deus vai abençoar a tua vida. Tem tanto crente estressadinho por aí. Você acha que... Eu vi o Lucas aí, né? O Lucas está ali. E mais um amigo dele, ele sempre traz, legal. Vi mais uns outros irmãos.
viu o nosso outro vendedor de carro, também fechou a loja e veio. E muitos crentes aqui que eu vejo chegar tarde, igual chegava o Maurício quando trabalhava no Tubarão, agora Deus deu graça. Orando quanto tempo? 2 anos e meio orando. Desistiu? Não. Alcançou a vitória, deu testemunho. Glória a Deus. Sidney, a esposa sai direto do cartório e vem para cá. E outras pessoas que fazem isso saem do serviço e nem passaram pelo banho, estão aqui dando glória